Há quase 10 anos, o Brasil criou a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Representada por pessoas de diversos setores da sociedade, foi o início de uma série de ações para combater as iniquidades em saúde, geradas por fatores sociais, econômicos, comportamentais ou políticos. No Bate-Papo na Saúde de hoje, o coordenador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz vai explicar como medidas de austeridade na economia podem intensificar e promover as iniquidades em saúde. Paulo Bus faz um alerta para o momento econômico atual do país. Eu também vou conversar com Patrícia Tavares, coordenadora do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da ENSP. Ela vai falar sobre o Seminário Internacional de Determinantes Sociais da Saúde, promovido pela Fiocruz. O bate-papo vai começar agora. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. É sempre um prazer. Paulo, a gente vai falar sobre o tema de determinantes sociais da saúde, né? Vamos começar lembrando o que são os determinantes sociais da saúde, que é esse conceito. O Canal Saúde já falou várias vezes desse tema, mas é bom sempre relembrar. O que nós sempre dizemos, e que é uma grande verdade, é que a saúde, além de ser um problema biológico, que é uma parte do corpo que adoece, esse adoecimento do corpo, muitas vezes, ele não depende apenas de fatores biológicos. Ele, muitíssimas vezes, do ponto de vista da saúde de toda a população, ele depende da sua posição de renda, aonde você vive, se você tem ou não tem água potável, saneamento, lixo, como é que é a sua habitação, como é que é a questão climática, etc. Ou seja, a saúde é um fenômeno biológico e um fenômeno social. E os determinantes sociais tratam exatamente das questões que são fora do terreno biológico, que são eminentemente sociais e econômicas. É a saúde como produção social. Exatamente. Agora, em 2006, o Brasil foi o primeiro país a atender o chamado OMS e a formar uma Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Eu estava lá nesse evento na OPAS, em Brasília. De lá para cá, o que aconteceu? Quais foram os avanços nessa área? Muitos avanços. Eu tive a honra, como presidente da Fiocruz, de ser o presidente dessa comissão. Alberto Pellegrini foi o secretário executivo. Nós tivemos a presença do professor Jatene, estava vivo então, de artistas como Jaguar, de cientistas como Jair Nilson Paim e outros, procurando mesclar ciência com sociedade, ciência com a sociedade civil. O resultado foi extremamente importante porque recomendou uma série de questões, entre as quais eu considero a principal, que as políticas públicas tomassem em conta seus efeitos sobre a saúde humana. Quer dizer, desemprego, austeridade fiscal mata. Desemprego retira do pai, da mãe, a capacidade de prover bens essenciais para os seus filhos. O desemprego está relacionado com a desnutrição maior. Ou seja, nós concluímos ali que o mais importante era a garantia do direito à saúde via a garantia de direitos sociais. E o que aconteceu de 2006 para cá foi um processo político de muita inclusão social. Reduziu-se muito a miséria com o Bolsa Família, as crianças foram para a escola, quer dizer, diminuiu bastante o número de crianças fora da escola, analfabetismo, a desnutrição pelo Fome Zero, melhoraram as condições ambientais. E o nosso receio hoje é que essa política de restrição fiscal, de austeridade, da crise que foi se preparando, se percam muito desses direitos sociais. Essa é uma grande preocupação que nós estamos apontando. Aquele mesmo grupo que apresentou propostas agora está dizendo: alerta, atenção, vamos evitar o retrocesso de algumas políticas que farão com que aumente a mortalidade infantil,
aumente a mortalidade materna, aumente a desnutrição, etc. O Brasil ele viveu uma década de prosperidade econômica, né, e com muitas políticas sociais redistributivas. Redistributivas, é Porque verdade. podia ter um período economicamente bom concentrador de renda, né? E essas políticas, né, distributivas que você falou, elas impactaram diretamente na saúde, né? Sem dúvida. As melhorias, por exemplo, na mortalidade infantil, na mortalidade materna, nos índices de cobertura de vacina, na redução da desnutrição infantil, praticamente não existe, não temos mais desnutrição infantil. O aumento do acesso à água reduziu bastante as doenças, mortes e adoecimentos por diarreia. Então, houve um progresso importante. A nossa preocupação agora é essa, que nós, cientistas, temos que nos aliar com os políticos e nos aliar com a sociedade para garantir que não haja retrocesso nessas políticas. Eu tenho certeza que o governo não quer esse retrocesso, mas é que o mundo econômico exige, porque o mundo econômico ele é apátrido nesse sentido. Então, o ataque ao real, do ponto de vista do capital financeiro, vai produzir efeitos. E nós temos que, a população tem que se unir na defesa desses direitos e na defesa das vantagens que os direitos trouxeram para a população. Agora, você diz que uma das suas falas é que a justiça fiscal é o único mecanismo que poderá gerar fundos para o investimento no social. Exatamente. É isso que você está falando, né? Muito, e não sou eu. São economistas aqui do Brasil, economistas da América Latina, que dizem que nós temos uma profunda injustiça social. Só se cobra, de fato, impostos dos salários e do pãozinho, quer dizer, do consumo. As grandes fortunas são, lamentavelmente, muito pouco taxadas. As grandes heranças, etc. Então, a justiça fiscal contribuirá mais quem mais posses e mais chances de enriquecimento tem. Essa justiça fiscal já está presente no primeiro mundo. Nos Estados Unidos, Europa, é assim. Nos nossos países é que precisa introduzir a justiça fiscal. E as nossas elites precisam compreender isso. E a nossa população em geral precisa exigir isso. Os nossos políticos precisam responder a isso. A justiça fiscal é que vai gerar os recursos para se manter a política social integradora, vamos dizer, includente, que trouxe tantos benefícios para a saúde da população. Mas hoje acho que não entendemos isso ainda, tanto que assim, o Congresso não é a favor da volta da CPMF, né? Que e querem reduzir o orçamento social, o orçamento que vai, por exemplo, para o Bolsa Família. Sim. Isso é um absurdo. O valor que se quer reduzir de 10 bilhões, só a renúncia fiscal que se fez, por exemplo, para a indústria automobilística, que foi 100 bilhões em um ano. O que são 10 bilhões? Se eu reduzo essa renúncia para determinados setores econômicos, eles poderem ganhar e vender mais, nós defendemos milhões de pessoas da população brasileira. Então, por isso a justiça fiscal implica em aumentar alguns tributos a quem tem mais e reduzir as renúncias fiscais a áreas que já são suficientemente beneficiadas. Uma outra coisa que você levanta também que é a importância do investimento na diplomacia global, né? Como é que você avalia hoje essa diplomacia entre os países? Não há dúvida, eu explico por quê. Nós somos muito dependentes, como todos os países do sul, do hemisfério sul, os países em desenvolvimento, nós somos altamente dependentes ainda de determinadas políticas definidas lá fora. As grandes empresas não definem suas políticas aqui. Elas definem de uma maneira de olhos fechados em relação ao que vai acontecer para determinadas políticas aqui no Brasil. Então, é preciso, a inequidade que nós temos no interior do país vem com muita frequência, elas são geradas, essas inequidades, de fora, por determinadas políticas, ou dos países dominantes, da economia central, do capitalismo globalizado, ou de empresas que não
pautam, não definem suas políticas segundo o equilíbrio entre o lucro e as necessidades da população. Um exemplo é o preço dos remédios, que nós temos que andar sempre forçando para que reduza o preço, quebrar patente, porque são insuportáveis os preços dos medicamentos necessários para a população brasileira. E um reconhecimento, né, da OMS para o Brasil, né, no investimento dessa área dos determinantes sociais da saúde foi o Brasil sediar aquele evento mundial, né, de determinantes sociais da saúde aqui no Rio de Janeiro em 2011. Né? Exatamente. Ali houve definitivamente uma compreensão do mundo e que a OMS trouxe encarnou essa representação de que o Brasil tinha políticas sociais extremamente válidas para redução das inequidades sociais em saúde. Nós realizamos esse evento, dali saiu a chamada Declaração Política do Rio, que vem marcando desde então muitos fóruns internacionais, sobretudo a reorganização da governança para que nós obtivéssemos melhores resultados. E, curiosamente, não vou dizer curiosamente, e na verdade a questão da justiça fiscal já aparece exatamente ali. Então hoje se vive um grande esforço de retomada, e depois em 2014 eu participei também de uma comissão internacional que deu inúmeras sugestões de melhoria na questão internacional para que os países de desenvolvimento não fossem tão afetados por injustiças de origem internacional global. Agora, um ano depois foi realizado aqui a Rio+20, né? E nos surpreendeu que a saúde não tinha sido incluída nas discussões, já no documento Draft Zero, né? E a Fiocruz se mobilizou para incluir a saúde. Você acha que os países eles já tomaram consciência realmente? Sem dúvida. Eu acho que hoje nós temos uma consciência muito grande e a saúde ela aparece como um objetivo de desenvolvimento sustentável extremamente poderoso. Ela diz assegurar saúde e bem-estar para todos em todas as idades. Essa é uma poderosíssima formulação. O grande problema é que quando nós olhamos, o objetivo é bom, as metas para alcançar esse objetivo, elas são muito centradas na saúde e na doença e não na saúde. Elas são centradas em controlar a doença, quando nós deveríamos estar pensando como nós podemos fazer com que os outros objetivos do desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental, trabalhem em prol da saúde. É aquilo que a gente tem defendido hoje da saúde em todas as políticas. O que é? É perguntar para os outros setores o quanto a política que eles estão implementando é ou não nociva para a saúde. E esse é um pacto intergovernamental, intersetorial, em que a discussão disso levará a uma melhor compreensão dos governantes. E para isso tem que ter o apoio de dois grandes segmentos, o Congresso Nacional de um lado e a sociedade civil do outro. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Disponha sempre parabéns ao Canal Saúde por esse serviço de utilidade pública verdadeiro que ele faz à população brasileira. Tá certo, Paulo. Obrigado. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já. O Bate-Papo na Saúde está de volta. Agora eu vou conversar com Patrícia Tavares Ribeiro. Ela é coordenadora do CEP, o Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, AENSP. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo. Muito obrigada a vocês pelo convite e pela cobertura do nosso evento, né? Patrícia, a Fiocruz está sediando agora o Seminário Internacional de Determinantes Sociais da Saúde, que é Intersetorialidade e Equidade Social na América Latina. Fala um pouquinho desse seminário, qual o objetivo desse evento? Esse seminário reúne pesquisadores, né, de vários países da América Latina que compõem algumas redes relacionadas a essa temática, internacionais, e que nesse último ano de trabalho
na participação em vários eventos, nós identificamos que seria interessante trazer essa problemática, atualizar essa problemática, né? Por outro lado, esse seminário também vinha sendo programado já como uma das etapas para a organização da Conferência Regional sobre Determinantes Sociais de Saúde da região Norte, que nós vamos fazer no ano que vem. Mas foi nessa etapa de formulação que nós também começamos a participar de todo um processo de disseminação de uma abordagem que a Organização Mundial de Saúde agora está enfatizando, que é a abordagem saúde em todas as políticas, e que a Organização Pan-Americana da Saúde já tem um plano regional, parece que é o primeiro plano regional para implementação dessa abordagem. E como é que você percebe que está esse tema, né, na América Latina, né, esse tema dos determinantes sociais da saúde? Os países eles têm investido, né, nessa temática? Esse tema para a América Latina é muito caro, né, porque desde o final dos anos 60, início dos anos 70, teve uma grande movimentação latino-americana para construir até o que na época se chamou aqui no Brasil como uma teoria social da medicina, mas que trabalhava essa ideia de que a saúde é um processo socialmente determinado, né? Que o fenômeno saúde e doença é um processo socialmente determinado. E naquele momento, a própria Organização Pan-Americana da Saúde também promoveu muitas reuniões que articulou vários intelectuais da América Latina num momento de luta contra a ditadura, né? E que então foram desenvolvendo e produzindo conhecimento para evidenciar o quanto outros determinantes, além dos biológicos, atuavam no processo de saúde e doença. Então a gente já tem essa tradição na América Latina. No Brasil, e isso vem seguindo, isso vem até sendo caracterizado como o pensamento crítico latino-americano, que gerou esse acúmulo de conhecimento e que vem, ao longo dos anos, se construindo e reconstruindo, né? Aqui no Brasil, a gente aproveitou boa parte dessas formulações na nossa redemocratização, e muitas das proposições que emergiram, né, desse conhecimento e das práticas que foram se formando para trabalhar essa outra forma de ver o processo de saúde e doença foram incorporadas à nossa Constituição. Então, na verdade, nós estamos, desde a Constituição de 88, trabalhando no sentido de incorporar aos processos de organização do SUS essa visão do processo de saúde e doença que vai além, né, que requer a atuação de outras políticas, não só as políticas de saúde, políticas sociais e políticas econômicas, para se prevenir doenças e para atuar no processo de adoecimento. E hoje, qual é o trabalho do CEP? Como é que o CEP atua nessa área? Em que consiste o trabalho do CEP? Nós temos um portal, né, que vem trabalhando várias temáticas relacionadas a determinantes sociais, relacionados à violência, vários trabalhos. A gente procura divulgar muitos trabalhos da Fiocruz também, que trabalham com determinantes sociais no território local. Nós temos um observatório que apresenta séries históricas, né, de vários indicadores em várias dimensões, dimensão econômica, social, epidemiológica. O CEP, né, originalmente foi coordenado pelo Dr. Alberto Pellegrini, né, que é um epidemiologista que tem uma trajetória bastante rica, né, na área da saúde pública. Ele durante muito tempo, trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde. Ele participou de toda a organização da Conferência Mundial, né, sobre Determinantes Sociais da Saúde, que ocorreu aqui no Rio. E ele foi muito feliz em articular importantes atores, né, governamentais em torno dessa temática. Então, na gestão dele, ele conseguiu encaminhar, em parceria com o Ministério da Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com os Conselhos dos Secretários Municipais, a primeira conferência regional sobre determinantes sociais da saúde na região Nordeste.
e que foi uma conferência riquíssima pela diversidade de áreas que foram trabalhadas, de temas que foram abordados. E lá se trabalhou a questão dos grandes empreendimentos e seu impacto sobre a saúde, questões de determinação ambiental. Foi muito rico o evento, né? E agora nós estamos organizando a próxima conferência regional, que vai ser na região norte. Já estamos também em articulação com o Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com um projeto para começar, né, essa preparação, que deve ser lá para final do ano que vem, ou início de 2017. E aí a gente vai trabalhando quais são os temas e questões específicas de cada região que precisam de um olhar mais cuidadoso para pensar essas relações e soluções, né, principalmente. E nessa conferência da região Nordeste, né, Uhum. que já aconteceu, você percebeu que os gestores eles realmente estão envolvidos por essa questão? Tem experiências locais que fomentam, né, o tema dos determinantes sociais da saúde? Olha, eu acho que desde os anos 90 a gente tem trabalhado muitas políticas públicas com abordagens territoriais. Então, políticas públicas nacionais, mas que pensam suas diretrizes e formulações a partir de abordagens territoriais, no sentido de respeitar as dinâmicas locais, né? E incluindo vários setores e atores, porque já vai um pouco nessa lógica aqui da gestão de território, né, que transcende um único setor, né? Então a gente já tem isso já desde os anos 90. E se você viaja pelo Brasil, você encontra já muitas iniciativas locais, no território local, que já procuram fazer essa articulação. Claro que a gente ainda tem muitos problemas em relação à segmentação das políticas, né? Então, nós temos uma série de políticas com abordagens territoriais, mas que também incidem, às vezes, paralelamente num determinado território, com poucos mecanismos de interação. Mas já é um grande avanço. E a produção de conhecimento nessa área dos determinantes sociais da saúde, como é que você avalia hoje? Eu sempre penso assim, o nosso campo de produção de conhecimento, que é o campo da saúde coletiva, né, que reúne todos os pesquisadores aqui, sobretudo os pesquisadores da ENSP, foi um campo que se forma a partir dessa abordagem, né, ao processo de saúde e doença. Então, quando você vai pensar assim, na ENSP, quase todos os pesquisadores, ao longo desses anos, trabalham dentro dessa leitura dos problemas de saúde, né? Eu acho que teve, nos últimos anos, um momento de muito investimento nas políticas públicas para implementar o nosso sistema e tudo que essa abordagem representa em termos de organização da oferta de serviços, de pensar o planejamento setorial. A gente teve, em 2006, uma medida governamental federal que incluiu dentro dos planos, dos instrumentos de planejamento da saúde, um item determinantes sociais da saúde. Então, eu analisei há pouco tempo os planos estaduais de saúde de todos os estados brasileiros no período 2008-2011. Em todos eles tem um item lá em que aquela gestão descreve determinantes que ela identifica, sociais e econômicos, que ela identifica que de alguma forma afetam a saúde. É um avanço, né? E agora eu acredito que a gente vai retomar um pouco essa produção por conta também da evolução do debate internacional, que vem trabalhando essa nova abordagem de saúde em todas as políticas como se fosse o braço operacional dos determinantes, que prevê o quê? Que a gente tem que começar a pensar como promover interações entre a política de saúde e as outras políticas públicas em prol da resolução de problemas de saúde que são completamente contextualizados no contexto social, né? Então, eu acho que agora esse seminário um pouco tem essa intenção de reunir, e isso vem acontecendo também na América Latina, porque a criação da comissão pela Organização Mundial de Saúde, ela contribui para mobilizar pesquisadores, porque ela começa
ela ganha destaque, por mais que às vezes as pessoas achem que não influi tanto assim, mas não, o fato dessa comissão ter sido criada desencadeia iniciativas de capacitação de pessoas nessa leitura dos problemas de saúde. Então eu, por exemplo, que estou no CEP há 1 ano e meio, já participei de várias redes que vêm reunindo pesquisadores para avançar com conhecimento nessa área. E até foi por isso que a gente conseguiu fazer esse seminário, porque existe uma retomada, não sei se é exatamente uma retomada, mas é assim, um aprofundamento da problemática trabalhada por essa abordagem, né, dos determinantes sociais da saúde, que precisa ser feito por conta das mudanças que ocorreram na América Latina nos últimos anos, porque os Estados Nacionais latino-americanos promoveram alternativas inéditas nos processos recentes de redemocratização. Isso reconfigura o Estado, reconfigura a sociedade, reconfigura o processo de saúde-doença e vai exigindo que a gente consiga compreender e atualizar, né, as reflexões que podem contribuir para que a gente avance na redução das desigualdades e promova, né, a equidade. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pelo seu trabalho aqui no CEP. Obrigada. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!